Se hoje o meu cabelo tiver um pouco escroto, vocês vão me desculpar. Porque saindo daqui que eu vou tomar banho e lavar ele, amanhã ele vai estar bonito. Mas hoje era o dia de gravar vídeo. Não dava para passar para amanhã. Mas eu vim falar hoje sobre um assunto que vocês pediram muito, que é o que fazer, o que colocar, o que falar, o que escrever numa postagem de apresentação para a rede social, especialmente lá no Instagram. Cara, vocês encheram umas caixinhas de perguntas disso e eu hoje falei, vou fazer isso, vou dissecar, colocar num vídeo, pensar em alguns exemplos, para que ninguém saia desse vídeo sem saber como fazer uma apresentação. E mesmo que você está um tempo já na rede social, já criando, e você ainda não tem uma apresentação, você vai fazer, tá? Tá tudo certo. Olá, quem sou eu? Ah, vocês estão pensando aí desse lado, né? Quem é essa maluca? Não. Eu sou a Bruna, lá do @Psico Fora da Caixa, estou em basicamente todas as redes sociais, ensinando psicólogas, estudantes de psicologia a usarem a rede social como cartão de visitas para captação de pacientes, para ter satisfação na prática clínica, satisfação financeira, com ética, com muita autenticidade, sem vender a alma para o demônio do algoritmo e tentando se divertir no caminho. Esse texto, essa introdução tá longa demais, né, gente? Eu prometo que eu vou encontrar uma maneira de encurtar ela. Mas é isso, tu ainda não me segue, eu tô iniciando aqui, né, minha jornada de relação com o YouTube, então me segue, tá? Pra me dar um incentivo, que daí eu trago mais conteúdo, eu fico mais animada ainda com cada pessoinha que eu vejo que tá me seguindo lá, porque eu acompanho. Gente, o post de apresentação trava várias psis, né? Seja quem tá iniciando agora, assim, nunca postou nada, nunca fez nada, seja quem já tem e agora vai criar um post de apresentação. Como a gente coloca peso nisso? E eu entendo que ele tem um peso, né? Porque muitas vezes a gente vai deixar esse post fixado e vai ser a primeira coisa que a pessoa vai olhar, depois de ela olhar a sua foto, depois de ela olhar a sua bio, ela vai lá, né? Depois de ela olhar os destaques, ela vai lá para o post fixado ou os posts fixados. Então, o post de apresentação, de fato, é importante, mas a gente coloca pressão demais nisso, tá? Não é o fim do mundo. Não é. Eu vou explicar aqui para vocês o que fazer, mas eu quero que a gente parta desse ponto de que o post de apresentação não é um monstro embaixo da nossa cama, vai dar tudo certo. Se ficar ruim, depois você vai excluir, sabe? Tá tudo bem. Não vai ficar ruim porque agora eu vou te ensinar como fazer. Mas de qualquer maneira, talvez você saia daqui ainda meio obsessiva, se você é tipo eu, assim, meio autocrítica, meio perfeccionista demais, você vai sair obsessiva e nunca vai parecer bom o suficiente, não importa o que eu te diga. E daí o que eu falo, como eu me apresento, eu começo pelo CRP, eu começo pela minha história, eu falo que eu tenho cachorro, eu falo que eu tenho gato. São muitas dúvidas que passam na cabeça de uma psi fazendo o post de apresentação. Qual que eu acho que é o grande problema? A maioria das psicólogas, elas vão fazer um post de apresentação que parece o currículo Lattes. Ela vai colocar a especialização, o ano de formação, onde estudou, onde deixou de estudar. Gente, assim, é o currículo dela. E post de apresentação não é currículo. Pode ter os elementos do nosso currículo, né, das graduações, especializações, os cursos mais importantes aí que guiam a nossa prática clínica, mas não é só isso, certo? A gente vai expandir um pouco aqui. O seu futuro possível paciente, ele não está procurando saber o seu currículo completo, não é isso, sabe? Ele está procurando entender se você sabe da dor dele, se vocês têm algum ponto aí de familiaridade, né, que vocês se ligam em algum aspecto. Às vezes, gente, falar de alguma coisinha meio banal da nossa vida faz com que a pessoa queira ser atendida por nós, faz com que a pessoa se sinta mais acolhida, faz com que a pessoa sinta que ela vai ser melhor compreendida. Por isso que não dá para colocar só currículo. Coisas da nossa vida também são importantes. Um bom post de apresentação precisa ter uns 4 elementos. Vamos colocar assim e eu vou dissecando com vocês. Não precisa ser nessa ordem, tá? Mas precisa aparecer. Primeiro, quem você é como pessoa. Pode ser uma curiosidade a seu respeito. Por exemplo, eu colocaria que eu sou completamente cachorreira. Eu sou a pessoa mais cachorreira que eu conheço, né? Eu tenho 3 cachorros, todos resgatados e queria ter um sítio cheio de cachorro. Eu sou vegetariana também, é uma outra curiosidade a meu respeito. Eu sou casada com uma mulher, é uma outra curiosidade, não sei se curiosidade, mas um outro aspecto sensível e importante da minha vida. Então busque, pode ser uma história, pode ser, cara, qualquer coisa assim que você se sinta confortável de compartilhar,
mas que faça a pessoa te ver para além do seu currículo, para além do seu papel de psicóloga, tá? Então, alguma coisinha da sua vida, pode ser sua banda favorita, pode ser sua cor favorita, entende? Pensa aí fora da caixa, pensa fora da caixa, um aspecto da sua história, e sei lá, tá? Se você tem filhos, o que você quiser e se sente confortável, mas que tá para além do, sabe, papel, do diploma de psicologia. Segundo, no post de apresentação precisa ter quem você ajuda. A pessoa, né, o seu possível futuro paciente, precisa olhar essa postagem e precisa se ver ali também, em algum nível. Então, ela precisa identificar quem é que você tá querendo ajudar, assim, se aquilo é para ela, sabe? Tipo, eu ajudo mulheres a atravessarem aí os relacionamentos difíceis ou romperem com padrões difíceis, a melhorarem a autoestima, a ansiedade. É mais ou menos o que precisa ter na sua bio, mas daí vai ser nessa parte de apresentação e você pode dissecar um pouquinho aí. Você pode também contar em qual nível, em qual momento que isso conecta com a sua história, se você também se sente confortável, mas precisa ter. A pessoa precisa olhar ali e ver se aquilo é para ela ou não, ou seja, se você é a psicóloga para ela ou não, tá? Terceiro, por que você escolheu esse caminho? E daí é o ponto que eu falei ali, que vamos colocar nesse terceiro. É a conexão entre o que você estuda, quem você ajuda e por quê, o que te fez chegar até aqui, o que te fez a querer ajudar essas pessoas, se especializar em tal área. E é breve, tá, gente? Não é ficar fazendo uma carta ali aberta no Instagram. Não, é um parágrafo, é um cardzinho ali que você vai colocar. Mas precisa ter para a pessoa também se sentir mais conectada com você e ter mais contexto a respeito do porquê você faz aquilo que você faz. No fim das contas, as pessoas querem saber isso. Não é... A gente não estuda as coisas no vácuo, à toa. Não, tem um porquê da gente escolher determinados caminhos. E é muito importante que o seu público saiba qual é o seu porquê. Por que você faz o que você faz? Responda essa pergunta em algum lugar do seu post de apresentação. E o quarto ponto é um convite. O que você quer que a pessoa faça depois que ela lê esse post de apresentação? Você pode, por exemplo, convidar a pessoa a te seguir, a seguir o seu perfil. Se você é tal pessoa, X pessoa, se você precisa de ajuda com X demanda, segue o perfil para que eu trago conteúdos que vão te ajudar a cuidar disso. Do seu jeito, escreve do seu jeito, mas mais ou menos por aí. Ou você quer que a pessoa seja um convite de CTA, de marcar terapia com você, pode ser também. Se você entende que eu posso ser a pessoa que vai te acompanhar no seu processo de autoconhecimento, no seu processo terapêutico, o link para marcar uma sessão tá na bio. Não sei, pode colocar isso também, ou o link do meu site. É isso, o que você quer que a pessoa faça a partir dessa postagem? Eu acho que essas duas são as mais... as melhores, assim, sabe? Dentre tantas possibilidades, porque uma postagem de apresentação não necessariamente é uma postagem para sair compartilhando com outras pessoas ou salvando, sabe? Não é sobre isso. Nem comentário, não. É uma postagem que você vai direcionar estrategicamente. Ou você vai oferecer, então, terapia, né, o seu serviço, ou você vai pedir que a pessoa te siga para acompanhar mais e mais dos conteúdos que você produz para ela, né, para esse tipo de pessoa. Sabe um negócio que eu acho bem legal nesses posts de apresentação, que eu vejo que sempre me prende quando eu for fazer provavelmente eu vou usar dessa maneira, são assim, uma postagem em que tem várias flechas, assim, tipo tem a foto da pessoa e tem várias flechas puxando com alguns elementos da vida daquela psi, com algumas, eu não sei se vou achar algum exemplo exatamente disso para printar aqui no vídeo, mas algumas coisas, curiosidades, elementos da vida dela. Apaixonada por café, cachorreira, sabe, coisinhas assim, características. Gente, eu sempre, quando eu vejo alguém postando esse tipo de apresentação, sempre me pega, assim, eu sempre paro para ler, eu acho dinâmico, acho gostoso de ler, fluido. Então você pode fazer algo nesse mesmo formato, entre o seu carrossel de apresentação, ter algum dinâmico, assim, sabe, com esses elementos aí, curiosidades a seu respeito. Acho que pode ser bem legal e depois você segue com o seu texto, etc. Pode ser por vídeo? Pode ser por vídeo também, gente. Não tem problema, assim, mas o vídeo de apresentação eu considero mais difícil da gente fisgar as pessoas, sabe? Eu acho que o carrossel,
ele nos dá mais tempo com o outro. Normalmente o vídeo de apresentação a gente não vê as pessoas fazendo porque não é o que melhor performa, num geral. Pode ter exceção dessa regra? Claro que pode, mas eu sempre falo para as minhas alunas, falo para vocês aqui, não parta, né, do ponto de que você é a exceção da regra, não. Vamos fazer o que funciona, sabe? E normalmente postagem de apresentação precisa ser estática, com vários carrosséis. Isso performa melhor, funciona melhor, a pessoa tá lendo ali com calma. É isso, tá? O vídeo, ele é mais difícil de performar bem, porque ninguém tá tão interessado assim na gente num primeiro momento, sabe? O vídeo de apresentação, ele funcionaria se a pessoa já tivesse muito interessada em quem, sabe? Tipo, já soubesse que ia fazer terapia com a gente, por exemplo. Se não, ela não vai fechar do nada, assim, vai ver o nosso vídeo e vai querer ouvir a gente falar da gente. Não é assim que funciona na internet. A pessoa precisa ter algo, ganhar algo com aquele conteúdo. E uma apresentação nossa, ela não ganha nada, é só a gente falando da gente. Então é uma postagem meio egocêntrica, assim, sabe? Só dando esse contexto para vocês do porquê não funciona. Faça um carrossel, porque a pessoa vai olhar com mais calma e tal, e deixa fixado daí ali nos destaques. Não nos destaques, na primeira linha da sua rede social, vai ficar fixado a sua apresentação. Lembre que as fotos que você escolher para o seu carrossel de apresentação também comunicam. Eu vejo que as pessoas erram muito aí. Então, gente, pensa, né? No meu curso Método Psico Fora da Caixa Criar Conteúdo, a gente fala muito sobre isso, eu direciono muito as meninas sobre isso. Assim, o branding, que é, né, o que você quer expressar para o mundo, quais partes suas você quer deixar que o outro veja, é o que a gente está comunicando ali, a foto, a escolha da foto é essencial. Isso já começa no ensaio lá que você marcou, que você fez, ou se você não fez um ensaio profissional, nas fotos que você tirou aí na sua casa, nos elementos, nas fotos que você vai escolher, tá? A foto comunica. Então, se você é uma psicóloga mais, sei lá, mais solta, mais levinha, mais divertida, você não vai postar num negócio de apresentação, colocar uma foto sua super dura, rígida, sabe? Cara de séria, assim. Não, e do contrário, a mesma coisa. Se você é uma psicóloga que tem um estilo terapêutico mais séria, mais quieta, sei lá eu, você não vai postar uma foto montando, sabe, bananeira no meio da rua, porque não tem nada a ver. Então pensem nos elementos da escrita, mas também nos elementos visuais, na foto que você vai escolher, porque isso também comunica na apresentação, certo? Isso precisa tá bem claro dentro de você, tá bom? Tô falando muito tá bom, tá bom, como se vocês pudessem responder aí desse lado, né? Então respondam nos comentários, tá? Porque eu gosto de saber, sim, eu falo tanto tá bom, tá bom, tá bom, porque eu gostaria muito de ouvir vocês. E outra coisa mega importante é, revisite a sua postagem de apresentação. Tem gente, às vezes, que eu pego e assim, ó, a pessoa, a gente tá em 2026, a pessoa tem uma postagem de apresentação de 2023, de 2022. Gente, não tem como. A sua vida mudou, você se transformou, as coisas aí mexeram na sua clínica, na sua vida, nas suas fotos. Revisite as suas apresentações para que elas não fiquem defasadas, tá? Então revisita todo ano, dá uma revisitada, vê se ainda faz sentido manter aqueles elementos, aquelas fotos, aquelas coisas que você escolheu escrever, revisita. Não quero ver ninguém com a apresentação ultrapassada, velha aí de vários anos atrás, sendo que você já é outra pessoa. E a apresentação é isso, não quero que seja o maior peso do mundo dentro de vocês, que vocês, sabe, se escabelem para pensar tudo perfeito, mas a gente tem que ter essa compreensão, esse entendimento também de que, bom, é importante o suficiente para que você faça e não paralise, importante o suficiente para que você revise de tempos em tempos e mude, atualize a sua apresentação, assim como você vai se atualizando dentro de você. Eu vejo esse erro, eu acho meio grotesco, assim, sabe? A gente tá em 2026, a pessoa tem uma apresentação super antiga, assim. Não acho também que passe muita credibilidade, assim, parece que tá meio que jogado as moscas ali, sabe? A pessoa só fez para cumprir tabela. Não é legal. Lembre que o post de apresentação, ele é a porta de entrada pro seu perfil, assim, né? Porque a pessoa, é isso, ela vai, a gente segue, o olho segue, assim, daqui para baixo, né, no perfil. Vai olhar a sua foto,
vai olhar a sua bio, vai olhar os seus destaques e daí vai descer para os fixados ali daí o post de apresentação. Então, é a porta de entrada para a pessoa te conhecer mais. E a lógica que tem que estar na sua mente quando você for fazer o seu post é o que você quer que a pessoa saiba de você, sabe? Quais partes da sua vida, quais partes das suas características, das suas habilidades, da sua história, do porquê você faz o que você quer que a pessoa saiba. Aí já começa a relação de vocês. Claro que a relação terapêutica, né, começa quando a terapia começa. Mas eu costumo pensar que hoje em dia, no tempo que a gente vive, na maneira como as pessoas buscam a terapia, a relação começa antes. É na postagem que você vai fazer, no que você vai escolher colocar ali nas suas fotos, na música que vai ter de fundo, se é que você vai colocar música, na legenda. Então, olhe com carinho, tá? Porque de fato é a porta de entrada, mas olhe com carinho e dê a devida importância até o nível de você seguir caminhando. Se te paralisa, é porque você tá perfeccionista demais, porque não é para tanto, é para ser mais simples, tá? É para dar um movimento para você. Se tá te paralisando, se você não tá saindo do lugar, é porque muito provavelmente você tá à mercê, sob controle da sua autocrítica, do seu perfeccionismo. E daí cuide disso, tá? Cuide da coisa certa. Não é que você não sabe o que colocar no seu post de apresentação. Porque aqui eu te dei o roteiro, te falei o que colocar. É sentar a cabeça, se conectar com a sua história, se conectar com você, responder a essas perguntas e fazer. Né? Não tem como não sair alguma coisa disso. Mas se não sai, é isso. Daí você precisa olhar para a coisa certa, né? Que é, muito provavelmente, você está paralisada por questões, assim, emocionais, suas. Daí olha para isso, cuida disso, certo? É por isso que eu digo, a nossa relação com a rede social, ela reflete muito da nossa relação com a gente mesmo, com várias questões. No meu curso Método Psico Fora da Caixa de Criar Conteúdo, eu acompanho as alunas por 1 ano num grupo de WhatsApp. Tem preço de curso, mas cara de mentoria. Eu acompanho elas, eu dou feedback dos conteúdos, de post de apresentação, de bio, disso, daquilo, respondo todas as dúvidas, trago insights, motivo. E o que eu entendi ao longo do caminho é que a parte estratégica, ela é um pilar. O outro é o autoconhecimento, o outro é a maneira como você se relaciona com tudo que surge dentro de você quando você está se aproximando dessa área que é a criação de conteúdo, a exposição, certo? Então busque espaços onde você vai poder também cuidar desse pilar, desse aspecto, que é o autoconhecimento. O curso Método pode ser um desses espaços. Eu não ia deixar de falar, né? É isso, gente, tá? E assim, ó, não fixa na apresentação antes de qualquer outra coisa. Eu não tenho post de apresentação, tá? Curiosidade agora para vocês, eu não tenho e eu acho que eu nunca tive um post de apresentação. Não quer dizer que você pode se dar o luxo de não fazer. Eu tenho mais sorte que juízo. Brincadeiras à parte, eu fiz em muito volume, várias postagens, né? Então, fiz muitas outras coisas e não fiz o post de apresentação. Mas para que também vocês vejam dessa perspectiva, assim, não precisa fazer o post de apresentação e depois você começa a criar. Não vou deixar. Não precisa ser assim. Vai criando, se tá fluindo, deixa fluir, mas eventualmente pensa em uma postagem de apresentação para que a pessoa se situe melhor dentro do seu perfil. Eu acredito que essa seja a principal questão. Eu quero fazer um post de apresentação para mim, eu vou fazer, mas eu fico priorizando outros conteúdos, mas eu preciso fazer. Quem sabe, a partir desse vídeo que eu tô gravando aqui, eu faço um também, tá? Compartilhem comigo se vocês fizerem lá na minha rede, no Insta, manda uma DM. Se eu não responder, enche o saco, vai mandando que uma hora eu vejo que a mensagem vai subindo, porque tem dias que eu recebo bastante mensagem e eu não consigo ver todas, tá? Mas mandem, porque se nascer alguma apresentação aqui desse vídeo, caraca, eu vou ficar muito orgulhosa. Eu vou saber que meu trabalho tá dando certo aqui, que eu tô atingindo vocês de alguma maneira. Certo? Combinado? Temos um combinado, te ajudei aí, agora você vai me contar se algo nascer a partir disso. Minha filha, espero que você tenha gostado. Tentei fazer bem direto ao ponto e espero que eu tenha conseguido. Vídeo entregue, ó. Um beijo e até a próxima.